Amperge Convida. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido vocês a acompanhar o podcast semanalmente. Um novo episódio vai ao ar nos tocadores e no dial da Rádio Roquete Pinto. Nesse terceiro episódio, vamos conversar com a promotora de justiça sobre um assunto que vem preocupando as autoridades e as famílias: os ataques violentos às escolas. A violência observada em nossa sociedade adentra os muros da escola. No Brasil, esses episódios passaram a ser registrados a partir da primeira década dos anos 2000. Até 2022, de acordo com um relatório produzido pelo Grupo de Trabalho de Educação do Gabinete de Transição do Governo Federal, foram registrados 16 ataques, dos quais 4 aconteceram no segundo semestre de 2022, deixando 35 vítimas fatais e 72 feridos. A frequência de ataques a escolas, no entanto, vem crescendo no Brasil. 5 deles, com vítimas fatais, foram registrados desde setembro de 2022 até abril desse ano. O assunto mobilizou a sociedade e os órgãos públicos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um Programa Nacional de Segurança Pública nas escolas. E nesse programa foi criado um grupo de trabalho liderado pelo Ministério da Educação para discutir ações de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas do país. Ainda no âmbito do Ministério da Justiça, a Operação Escola Segura reúne recursos para custear ações preventivas das polícias militares e das guardas civis municipais, e também para fortalecer investigação e inteligência policial no monitoramento e repressão de crimes contra a comunidade escolar, inclusive em ambiente virtual. Em parceria com a SaferNet Brasil, foi criado um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra escolas. Nesse canal, o Ministério da Justiça informou, foram retirados do ar 756 perfis em diferentes redes sociais por influenciar e ou estimular ataques às escolas. E no total foram recebidas, desde então, 7.473 denúncias para a investigação dos casos. A disseminação dos ataques pela internet, que são organizados, estimulados e celebrados em redes sociais, quer dizer, melhor diríamos redes antissociais, né? Levou ainda à edição de uma portaria para a responsabilização das plataformas digitais, que foi tema do nosso segundo episódio. Quem não ouviu, volte lá para escutar. Essa norma criou obrigações específicas para as empresas, como a retirada de conteúdos após a solicitação das autoridades, avaliação dos riscos, adoção de medidas para evitar a disseminação de novas ameaças, dentre outras providências. Então, diante do cenário, né, que se apresenta e para saber o que tem sido feito pelo Ministério Público do Rio para dar cumprimento tanto a regras da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, Amperge Convida vai conversar com a promotora de justiça Luciana Beniche, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da área do Centro e Zona Portuária e que faz parte do Grupo de Trabalho Escola Segura, o GTT Escola Segura. Então, boa tarde, Luciana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria, então, que você começasse falando sobre o cenário atual. Quer dizer, eu falei um pouco sobre o que já aconteceu, a escalada de violência e a preocupação que agora domina, né, alunos e os pais, os professores. Então, eu queria que você falasse um pouco do momento atual, como é que você está vendo esse problema. Boa tarde, Heloísa. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então, o cenário, ele está estabilizado. No momento, a gente pode dizer que as notícias que que explodiram na véspera do dia 20, elas deram uma estabilizada, mas ainda é alvo de muita preocupação.
Eu acho interessante, você já fez um breve histórico e a gente também, junto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, fez um breve estudo sobre isso. De fato, no Brasil a gente verificou um incremento, um aumento no número de ataques significativo nos últimos anos. O primeiro grande ataque no Brasil registrado foi na Escola de Realengo em 2011. Mas de 2011 para cá, a gente pôde perceber episódios esporádicos. Em 2022, esse número cresceu assim, significativamente. Nós tivemos 8 ataques, o registro de 8 ataques violentos em escolas em todo o Brasil. E em 2023, só entre os meses de março e abril, foram 6 ataques. E aí, de fato, tal circunstância ligou um alerta vermelho em todas as autoridades e fez com que houvesse uma mobilização nacional, num primeiro momento de repressão mesmo, para conter. E eu entendo que agora o momento é pensar nas causas, no que está por trás disso, para que a gente possa pensar em políticas de prevenção que sejam eficazes, que possam nos livrar desse problema, mas que a gente possa entender melhor e trabalhar de forma mais efetiva na prevenção. Então, você falou dessa repercussão nacional, né? Não é um problema exclusivo ou típico próprio da nossa cidade ou do nosso estado, é alguma coisa que alcança todo o Brasil. Então, é interessante que haja, acho que o Ministério da Justiça também está preocupado com isso, um certo concerto nacional assim, entre os órgãos e entre os ministérios públicos, né, para que haja uma convergência de esforços no sentido de que todos atuem da mesma forma. Como é que isso está se dando? Foi fundamental. Essa articulação inicial do Ministério da Justiça foi muito importante, inclusive no sentido de responsabilizar as plataformas, as Big Techs. Tem toda uma controvérsia que está hoje objeto, né, de julgamento, que acredito que já esteja na iminência de ser pautado pelo Supremo Tribunal Federal, mas esse posicionamento do Ministério da Justiça foi de extrema relevância. De extrema relevância, no sentido de pautar as plataformas de redes sociais, de que elas tenham um canal direto de comunicação, que possam responder às autoridades, enfim, no sentido de estreitar esse relacionamento. E o Ministério da Justiça também, no âmbito desse grupo de trabalho que foi formado, fez um trabalho muito interessante com as polícias civis locais de cada estado, na troca de informações, na agilização do fluxo dessas informações, porque muitas das informações seguem através de acordos de cooperação internacional, principalmente em relação às Big Techs que não têm sede no Brasil. Então, como o Brasil recentemente subscreveu a Convenção de Budapeste, existe um canal direto com o Ministério da Justiça, por exemplo, plataformas que não têm sede no Brasil, como a Discord, elas já estão se reportando diretamente ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, está reportando as informações às polícias de cada estado. De fato, não é um problema característico, né, de uma localidade específica do Brasil. A gente verificou ataques ou notícias de potenciais ataques em todo o país, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, em cidades grandes, em cidades pequenas. Então, é muito fluido. É muito difícil a gente tentar uma caracterização específica. Contato com algumas autoridades americanas que já têm um know-how maior, né, a respeito da temática, a gente percebe que não é um problema, é um problema que realmente vem se verificando no mundo todo, infelizmente. Países que têm uma tradição, inclusive pacifista, a gente geralmente pensa muito, principalmente em relação aos Estados Unidos, na questão da facilidade de acesso às armas. É claro que isso é, sim, um problema, mas a gente também tem verificado países de uma cultura pacifista e que não necessariamente têm uma facilidade de acesso às armas, também estão experimentando esse aumento no número de casos, como a China e a Índia, o que até me chamou a atenção. Assim. Então, existe uma coordenação que agora é exercida pelo Ministério da Justiça no sentido de reunir essas informações e dar suporte técnico, né? Pelo que eu estou entendendo, pela sua resposta, eu já percebo que quem está acompanhando esse assunto já identifica a necessidade de responsabilização das plataformas, que são o ambiente onde
esses discursos são disseminados, né? O efeito contágio de que nós ouvimos tanto falar, e onde os próprios ataques têm sido organizados, né? Através dessas redes é que a mobilização dessas pessoas acontece. Então, com relação ao aspecto técnico, né? A SaferNet disponibilizou esse canal para vocês, existe convênios, eu andei passeando pelo site deles e vi que há convênios com vários ministérios públicos federais, mas dentre os estaduais só figura do Rio de Janeiro, achei curioso isso. Então isso já está acontecendo? Esse fluxo, ele ainda é embrionário. A gente vem se organizando para, inclusive, vamos marcar uma reunião com os advogados que representam as Big Techs. Isso ainda não aconteceu, porque num primeiro momento, o grupo de trabalho foi instituído no dia 12 de abril. E num primeiro momento, naquele momento, a gente teve como objetivo primordial trabalhar junto com a Polícia Civil para tentar conter os ataques que se anunciavam para o dia 20. Por que o dia 20? Porque dia 20 é o... 20 de abril. 20 de abril. Porque dia 20 de abril é o aniversário do trágico, né, do mais famoso ataque no mundo, que foi o ataque a Columbine, nos Estados Unidos. E, não coincidentemente, é o aniversário de Hitler. E não acho que seja realmente coincidência, porque trabalhando em cima dessas investigações, a gente percebe que existe, de fato, infelizmente, toda uma ideologia neonazista que fomenta a prática desses ataques, que está por trás desses atos de violência. Então, naquele primeiro momento, o objetivo do grupo de trabalho foi realmente fazer uma articulação bastante estreita com a Polícia Civil no Rio de Janeiro, no intuito de prevenir novos ataques. Tivemos alguns aqui no Rio de Janeiro, mas de prevenir novos ataques nesse trabalho de inteligência através das redes sociais. Então, a Polícia Civil fez esse trabalho de monitoramento das redes sociais e ia representando pela expedição de mandados de busca e apreensão na residência das pessoas que eram investigadas, sejam maiores ou adolescentes. E então, a gente pode considerar que foi um trabalho exitoso, porque, graças a Deus, no dia 20 de abril, realmente não tivemos nenhum registro de ataque violento às escolas. E, a partir de então, a gente está estruturando o trabalho do grupo nesse sentido, invertendo, então, a questão, né, se num primeiro momento a nossa prioridade foi, de fato, a repressão no sentido de conter esses episódios de violência, agora a gente está estruturando o trabalho no sentido de pensar nas políticas de prevenção, que estão ligadas primordialmente à política educacional e à política de saúde mental. Porque, principalmente no dia a dia das promotorias de infância e juventude, o que a gente pôde perceber em contato com os colegas que têm atribuição é, de fato, um comprometimento de saúde mental desses adolescentes que estão envolvidos com a prática dos atos infracionais relacionados a esses ataques. Então, há um longo trabalho a ser feito e, é claro, sem descuidar dessa necessária articulação com as plataformas de rede social para que se mantenham, para que a gente possa manter esse monitoramento, cobrando das plataformas de rede social uma postura mais não só colaborativa, mas também proativa no sentido de monitorar esses movimentos suspeitos que acabam levando a esse tipo de organização, de conduta. Vamos falar um pouco do grupo de trabalho, porque nós mencionamos do Ministério da Justiça, que faz a coordenação nacional, mas internamente, então, o Ministério Público do Rio criou esse grupo de trabalho, né, esse grupo de promotores, porque realmente esse é um assunto que tangencia várias áreas, né, de atuação ministerial. Então, temos proteção da infância, aspecto criminal, o direito digital, né, que hoje
tanto falamos, né, sobre a responsabilidade das plataformas, então a gente está aí lidando com vários ângulos, né, de examinar o mesmo problema. Então, queria que você falasse um pouco como é que é composto esse grupo, o que vocês têm feito e qual é o seu objetivo. Então, esse grupo de trabalho, na verdade, ele surgiu da solicitação das promotorias de infância e juventude infracionais da capital, que foram os primeiros órgãos de execução no Estado que se depararam, porque na infância tudo é muito urgente, então as coisas chegam muito rápido. Então, no início de abril, as promotorias de infância começaram a receber as notícias e os procedimentos ligados aos atos e, percebendo a gravidade e a complexidade, solicitaram ao Procurador-Geral a criação de um grupo de trabalho. A demanda foi atendida e foi criado um grupo de trabalho composto por 3 promotores de diferentes áreas, justamente percebendo o caráter interdisciplinar do problema, que se irradia realmente por nossas diversas áreas de atribuição. Então, eu integro esse grupo de trabalho por conta da minha experiência hoje na investigação penal e também pelo fato de eu já ter passado pela área da infância e juventude infracional. E também temos o Roberto Mauro, que é promotor da tutela coletiva da educação de Nova Iguaçu, e a Ana Carolina Barreto, que é a promotora de justiça da infância e juventude infracional da capital. O objetivo, como eu disse nesse primeiro momento, seria justamente articular junto com a Polícia Civil a contenção desses atos de violência e também orientar os colegas. Então, a gente conseguiu entregar, salvo engano, no dia 17 ou no dia 18 de abril, orientações básicas de como deveriam proceder os promotores em todo o Estado, diante da notícia de ataques, da necessária interlocução e apoio às escolas, divulgando esses canais que foram criados dentro do âmbito da Polícia Civil, onde foi criado um grupo de trabalho, uma força-tarefa também, divulgando os canais de comunicação do governo federal e divulgando, inclusive, as nossas estruturas internas que poderiam somar esforços às ações do promotor de justiça na ponta. Como, por exemplo, a estrutura do IERB, que oportunizou, né, a um curso de capacitação aos profissionais de educação de como lidar com a violência no âmbito do ambiente escolar. O próprio CEMEAR, que é a Coordenadoria de Mediação de Conflitos, Métodos Autocompositivos e Justiça Restaurativa, que também trabalhou muito na questão da resolução do conflito escolar ali em loco, junto com os profissionais de educação envolvidos, junto com os alunos. Sim, você está falando da violência dentro da escola, bullying, exatamente, esse tipo de situação, que são políticas já pensando na prevenção, inclusive. Então, o que a gente percebe dentro da política educacional, já falando um pouco da prevenção, embora não seja a minha área, como a gente está aqui fazendo um trabalho em conjunto, é que existe já todo um arcabouço normativo em termos de legislação, focando nessa questão da prevenção, no sentido da criação de comitês multidisciplinares no âmbito de cada escola, para que possam trabalhar essa questão da prevenção da violência escolar. Eu acho que o que está faltando, de fato, é a fiscalização da implementação dessas políticas. E é nesse sentido que a gente pretende trabalhar agora. A gente está mapeando toda essa normativa para que a gente possa lançar essas orientações e essas sugestões a todos os promotores do Estado. E, paralelamente a isso, falando em articulação, né, que foi a sua fala inicial, a gente também está em contato permanente com o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, onde também está sendo criado um grupo de trabalho. Então, a gente já entrou em contato com a Comissão da Infância, Juventude e Educação, a CIG, do CNMP, nos apresentando
e para que a gente possa fazer um trabalho em harmonia, para que a gente não, né, para que a gente possa fazer um trabalho integrado com as diversas instâncias. E nesse caldo, né, de cultura do ódio, a gente pode dizer assim, tem também muita notícia falsa, né, Luciana? Como é que isso é visto, quer dizer, como é que é separado, né, o que procede, o que não? Quer dizer, tem que ter um trabalho bem sensível, não só vendo o aspecto criminal, mas desse da educação. Assim, por que, aí desdobrando essa pergunta, por que a escola tem sido alvo desses ataques? Isso é uma coisa que me intriga muito. Assim como os ataques aos ônibus, né, o transporte público, quando há manifestações e tudo, sempre tem uma destruição de ônibus. Eu fico sempre me perguntando o que isso representa. Eu acho que esse problema também traz essa indagação, né? Por que a escola? Por que a escola tem sido? O que ela representa? E por que isso que está agora sendo alvo de ataques? Eu não saberia te responder exatamente por que a escola. Existem pergunta algumas suspeitas, né? Essa pergunta não tem resposta. Algumas suspeitas, mas eu acho que talvez um dos motivos seja porque realmente o ataque à escola, ele sensibiliza muito a comunidade, ele choca muito. Porque a escola é um espaço de segurança para todo mundo. Quando a gente entrega os nossos filhos para a escola. Então, realmente, o ataque à escola é um ataque que choca a sociedade. E essas pessoas, quando elas estão... o que a gente percebeu em relação aos autores é que eles justamente estão buscando essa notoriedade. Existe um vazio existencial na vida dessas pessoas, né? Algumas pessoas falam do niilismo, desse vazio e dessa busca por uma representação, por uma escuta. É muito triste até. Então, eu acho que é isso. Está se buscando ali um reconhecimento. E eu acho que o ataque à escola é muito chocante e acaba trazendo. E isso traz um outro aspecto que a gente também, sobre o qual a gente também está se debruçando, que é a questão de como esses ataques eles devem ser divulgados pela mídia. Porque num primeiro momento, no ataque de Suzano, que foi um fato anterior... Em São Paulo. Em São Paulo... a mídia divulgou muito o perfil do agressor, o nome do agressor, até que se percebeu, e esse ano acho que a mídia principalmente a grande mídia já sensibilizou, mas eu acho que é importante que a gente, enquanto Ministério Público, também faça essa articulação e esse trabalho contínuo de conscientização, no sentido de que, sim, é óbvio, a gente precisa, isso vai ser objeto de divulgação, mas de forma macro, sem a divulgação do perfil, do nome do agressor, porque isso é tudo que eles almejam, né? Então, usar um protocolo parecido com o protocolo de suicídio para que a gente evite justamente o efeito contágio. Pois eu ia te fazer essa pergunta, você antecipou a resposta, porque você mencionou o Tiros em Columbine, que foi um filme que eu assisti anos atrás, né, do Michael Moore, super famoso, e você vê, acaba tendo um efeito ruim, né? Sim. Então, a valorização dessas condutas, quer dizer, isso acaba, para ser uma crítica, mas acaba valorizando. Isso é muito emblemático, porque nas conversas que foram monitoradas nas redes sociais, onde os ataques estavam sendo articulados, eram feitos esses registros. Columbine, o nome dos agressores como verdadeiros ídolos, as cidades onde aconteceram os ataques anteriores. Então, tudo isso era objeto de referência das conversas. Inclusive, essa é uma forma que as plataformas têm de monitorar através de determinadas expressões que são muito características de quem está tentando orquestrar um ato de violência. Violência a crianças, violência a animais, e essas expressões a cidades e a ataques anteriores e seus respectivos autores, que são realmente venerados como lideranças negativas por essa juventude que, enfim, que está um pouco perdida, né? Infelizmente. E só para eu não perder o gancho, eu acho que um aspecto que é interessante da gente também falar e pensar sobre
é o papel das famílias. Porque na residência de alguns adolescentes foram apreendidos farto material bélico, não necessariamente arma de fogo, mas armas brancas, facas, enfim, diversos materiais que inclusive faziam apologia direta ao nazismo, braçadeiras com a cruz suástica, bandeiras que enalteciam, enfim, o nazismo, e tudo isso dentro de um quarto de um adolescente. Então eu acho que sim, a gente precisa pensar na prevenção dentro das escolas, fortalecer as escolas, fortalecer os educadores, os profissionais de educação, para terem, né, para saberem lidar com isso. É preciso uma responsabilização das big techs, é preciso um cuidado de toda a sociedade, mas da família também. Porque eu fico pensando como um adolescente pode ter todo esse material dentro de casa. A gente sabe da dificuldade de muitas famílias, das mães, né, e dos pais que saem cedo para trabalhar, mas é preciso um diálogo, né? É preciso que a gente olhe o quarto dos nossos filhos, é preciso que a gente olhe o telefone, as redes sociais dos nossos filhos. Como eu digo, a internet é um mundo. A gente não deixa o nosso filho adolescente sozinho no mundo. A liberdade de um adolescente, ela é uma liberdade que ela é vigiada, ela é cuidada. Então, da mesma forma que a gente não deixa, né, os nossos filhos, crianças e adolescentes sozinhos no mundo, que eles precisam da nossa proteção, eles também precisam da nossa proteção para navegar na internet. Proteção e orientação. Isso está, inclusive, na Constituição Federal. Exatamente, né? como prioridade absoluta. Que a responsabilidade para assegurar o direito das crianças é também da família, do Estado, da família, e passa pelas empresas. O que leva à minha última indagação, que também não tem resposta, já adianto. Me parece que, pelo que você contou aqui para nós e o que eu li sobre o tema, assim, não tem uma solução única, né? Esse problema nos dá aquela sensação de que isso é impossível ser resolvido, mas, na verdade, há caminhos, né? Há várias medidas que podem ser tomadas. Quais são essas medidas, na sua opinião? É um problema fluido. É um problema fluido, é um problema interdisciplinar e talvez por isso de difícil resolução. Eu não sei se é impossível, mas eu acho que na busca do impossível a gente sempre caminha. E eu acho que são vários caminhos que a gente realmente tem que trilhar, se não para uma solução definitiva, para minimizar. Primeiro é o que eu disse, orientação das famílias. Orientar as famílias, eu acho que talvez através de campanhas sobre a necessidade de monitoramento, de conversa, de uma aproximação. Os adolescentes não podem ficar tão isolados, eles precisam ser olhados, eles precisam ser cuidados. Fortalecimento das escolas, dos profissionais de educação. Alguns episódios, por exemplo, um episódio que eu soube que aconteceu na Ilha do Governador, na verdade, acabou que o efeito trágico foi por conta, talvez, do despreparo dos profissionais de educação para lidar com a crise. Um adolescente... E, claro, tinha uma questão de saúde mental, mas também teve um despreparo para lidar com a crise. É claro que é sempre muito difícil, é imprevisível você pensar como uma professora vai tentar gerir ali um momento de tensão daqueles. Mas, enfim, é uma realidade e acho que a gente precisa capacitar esses profissionais, fortalecer esses profissionais, inclusive psicologicamente, para que eles possam trabalhar e, inclusive, para que eles possam, sim, gerir essa crise. Nesse episódio da Ilha do Governador, um adolescente entrou na escola com uma faca para tentar se matar. E aí, 2 outros adolescentes entraram no banheiro atrás dele para evitar que ele consumasse o ato. A professora viu, não entendeu muito bem, achou que a escola estava sendo atacada. Se trancou numa sala de aula e entrou em pânico, e aí começou um pânico numa sala de aula trancada.
Então, na verdade, a gente não teve um ataque violento. A gente acabou tendo desdobramentos em termos de lesão corporal, mas por conta disso, né? Talvez não é nenhuma crítica, mas a gente precisa olhar para todos os lados do problema. Não necessariamente a gente vai ter ali um ataque violento. A gente tinha uma questão séria de saúde mental em relação a um aluno que talvez já estivesse pedindo socorro há muito tempo e não foi visto. A gente, enfim, no final das contas, esse aluno, ele foi... Acabou que a questão foi levada à promotoria de infância infracional, mas não era um problema infracional. A promotora de infância infracional teve bastante sensibilidade, a rede de saúde mental foi acionada, ele foi encaminhado para um equipamento da saúde mental, que era o que ele precisava naquele momento, mais do que qualquer medida socioeducativa. Então, é isso, é preciso que a escola tenha esse olhar, e inclusive o Ministério Público também, né? É preciso que os promotores tenham esse olhar de que não necessariamente é uma questão infracional. A questão pode ser infracional, sim, mas pode ter desdobramento para várias outras áreas. Muito bem, mas fico feliz de saber que o Ministério Público do Rio já saiu na frente e tomou, né, as medidas e as providências necessárias para que essas medidas aconteçam assim de forma efetiva e que a escola volte a ser, né, um lugar de acolhimento e de socialização, que é o seu principal papel. Então, te agradeço, Luciana, pela entrevista. Foi um prazer. Obrigada. Amperge convida.